Bom dia, meus irmãos. Quem vos fala é pastor Ranilson. Eu espero que vocês estejam em paz, tranquilos, nessa terça-feira, esse horário às 10 horas da manhã, nós estaríamos com as mães de oração na nossa igreja, em Pei de Guararema, orando pelos filhos que estavam trabalhando, maridos, a igreja, e hoje nós estamos online. Nós convidamos você a nos acompanhar nessa mensagem que iremos fazer. Nós não conseguimos ir até a igreja, mas nós somos a igreja. Nós iremos orar para dar início, pedindo que Deus continue sendo maravilhoso para nós, como sempre foi. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor é lindo e poderoso. O Seu nome é sobre todo nome, Pai. O Senhor nos deu mais uma oportunidade nesta manhã de acordarmos com saúde, com a nossa família. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de hoje estar ouvindo da Tua Palavra. E hoje juntos iremos aprender mais uma vez o que a Tua Palavra diz ao nosso coração. E hoje eu te suplico, Senhor, que o Senhor faça uma restauração nos corações que estavam caídos, nos que estavam longe de Ti, e o Senhor possa abençoá-los. E que aqui hoje o Teu nome seja glorificado, exaltado sobre todas as nações. Quem for ouvinte e quem for alcançado por essa mensagem, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa ter, Senhor, compaixão desta alma. Nós aqui estamos na Tua presença para Te agradecer por mais esta mensagem que vai ser pregada. Em nome de Jesus, amém. Se você nunca nos ouviu e nunca nos fez uma visita, eu convido você a fazer uma visita para nós na Igreja Presbiteriana Independente de Guararema. Somos uma igreja viva, de uma nova experiência com Cristo, né? Estamos tendo novas experiências e vamos, nesta manhã, lhe apresentar uma mensagem. A mensagem que iremos apresentar para você e para sua família é superando as tempestades da vida. A tempestade chegou até nós, mas também lá no passado, os nossos irmãos, discípulos, também passaram por tempestades. E eu queria ler com você o texto de Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, Mateus capítulo 14, faremos a leitura do versículo 22 a 33. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Jesus anda sobre o mar. Essa é a mensagem que eu vou trazer para as amadas irmãs, que nessa manhã estaria comigo na igreja, para a igreja e para você que nos ouve, que é ouvinte. Nós estaremos a partir de agora, nós temos lá algumas informações dentro do nosso site, dentro do nosso link, Guararema, IPI Guararema, então que você possa nos acompanhar. Lá na palavra de Deus diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Olha, então o governo, ele fez também isso, ele mandou todas as multidões, cada um ficarem confinados em vossas casas. Vão para vossas casas, não fiquem na rua, vão para o outro lado. E a palavra de Deus diz: tendo as mandado para casa,
subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, meu amado irmão, é ir para a sua casa, como nós estamos em casa hoje, confinados, mas que você possa estar na sua casa, orando, em particular com Deus. Ele diz que eles foram para o outro lado e foram para suas casas para orar. Nós não devemos ficar na nossa casa nesse tempo de pandemia, ouvindo coisas que não vai nos ajudar. Devemos sim estar com a nossa família, e ele diz que quando anoiteceu, eles estavam ali sozinhos. Talvez você que vai nos ouvir diz para mim: pastor, mas não tem ninguém aqui na minha casa, todos me abandonaram, principalmente a terceira idade, talvez esteja em casa, enclausulado, triste. Eu queria dizer para você, meu amado irmão, não fique triste, entra na presença do Senhor. Ele diz: olha, entra em particular, que você possa ter um particular com Deus, que você possa, neste momento, ter um particular maravilhoso com Deus. E no versículo de número 24, ele diz: enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudida pelas ondas, pois o vento era contrário. Opa! Então aí, não foi tão fácil eles saírem de um lado para ir para o outro lado. Vamos continuar lendo. Versículo de número 25. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: é fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Meu irmão, talvez nós juntos estejamos na mesma situação, estamos dentro de um barco, ele está por se despedaçar, estamos amedrontados, e a Bíblia diz para nós que Jesus que foi até eles. Olha, vou ler novamente, versículo de número 26. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: é o fantasma, e gritaram de medo. Talvez você que esteja me ouvindo nesta manhã esteja também vendo o fantasma do coronavírus, Covid-19, esteja apavorado, com medo dentro da sua casa. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, no versículo de número 27, Jesus diz: porém, falou-lhes imediatamente. Que esta palavra, ela fale ao seu coração imediatamente, e disse assim: tende coragem, meus irmãos, sejam corajosos. Ele diz assim: sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo o barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, olha o que o versículo de número 30 diz: mas ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Talvez você esteja afundando nessa manhã, cheio de medo, pastor, o que vai acontecer conosco? Pessoas me ligando, dizendo: pastor, o que nós vamos fazer agora? Versículo de número 23, meu irmão. Tendo mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Aqui é Jesus. Ele subiu ao monte para orar em particular. Tem um particular com Deus nessa manhã. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Talvez nós estamos afundando. Falta de fé, de coragem,
o medo chegou até nós, nos amedrontando, mas Jesus está dizendo: eu vou pegar nas tuas mãos, segura nas minhas mãos, segura, você não vai afundar. Foi o hino que eu cantei domingo na igreja, né? Segura na mão de Deus e vai. Versículo de número 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você tem dúvida que Deus está no comando, meu irmão? Como disse domingo na igreja, ele não foi pego de surpresa. Jesus não deixou o controle dessa nação. Tudo está sob o controle dele. Versículo de número 32 diz: e logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, para encerrar, versículo de número 33, os que estavam ao barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aquele momento eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Ele precisou, meu amado irmão, irmã, trazer uma epidemia também ao coração daqueles homens que estavam ali. Naquele barco chegou para eles também a aflição. Sempre teremos que separar adversidades. Sempre teremos que superar, as adversidades das nossas vidas. E cada uma das adversidades é um novo desafio que enfrentaremos. Esse é um. Talvez você não se preparou, mas eu queria dizer para você que Deus se preparou por você. Ele está dizendo para você: segure na minha mão, você não vai afundar. O desafio aqui que iremos enfrentar pode alterar a maneira radical da nossa vida. E eu tenho certeza que vai mudar. Talvez você andava duvidando e Deus está te dizendo: olha, eu estou contigo. Eles aqui puderam tomar melhor a sua caminhada quando eles viram e disseram: olha, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Até aquele momento eles não acreditavam e andavam com Jesus, os discípulos. Mas depois daquela situação, eu te faço uma pergunta: eles saíram daquela dificuldade mais fortes ou mais fracos? E aí eu te faço uma pergunta: depois que acabar tudo isso, sairemos dessa mais fracos ou mais fortes? Eu entendo que muitas pessoas vão se render aos pés de Jesus com essa enfermidade. Muitos vão voltar. Esses desafios, chamados tempestades, como Covid-19 e outros que hão de vir, que a palavra diz, é bíblica. Ele está dizendo para nós que, então, como superar as tempestades da vida, pastor? Você pode estar me perguntando: pastor, como que eu vou superar as tempestades? Eu queria deixar aqui para você 3 tópicos de como você vai superar essa tempestade. Primeira, está no versículo de número 24, 25 e 26 desse texto, de Mateus, capítulo 14, versículos 24, 25 e 26. Queria dizer para você, meu irmão, não se desespere. Quando eles chegarem, quando os problemas chegarem até você, não se desesperem. Precisamos saber que enfrentar tempestades faz parte da vida. As tempestades são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, se quisermos crescer, temos que enfrentar desafios. Alguns menores, outros
agigantados, outros maiores. Porém, quando estivermos passando, a Bíblia diz, por uma tempestade, não podemos nos desesperar. Sabe por que a Bíblia diz que ele afundou? Porque ele se desesperou, ele tirou os olhos de Jesus. Continue confiando em Deus, meu irmão e minha irmã. Continue prosseguindo. Em sua opinião, como manter então a calma quando chegar a tempestade? Eu te faço uma pergunta. Então como? Se não for Jesus, qual outra saída? O que você vai fazer nesse momento? Segundo tópico, esteja sempre preparado. E aí eu vou ler com você. Olha o versículo de número 23. Olha o que ele diz aqui. Tendo-as mandado para casa, Jesus sabia que a tempestade ia acontecer. Jesus não foi pego de surpresa. Sabe quem foi pego de surpresa? Os discípulos. Jesus disse, vai para o outro lado, vai para a vossa casa. Ele diz aqui, subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. No texto de Mateus, depois você pode ler na sua casa, se você não conseguir fazer isso agora, Mateus capítulo 7, versículo de número 24, 25, ele diz também que eles não se prepararam para enfrentar algo que é inevitável. Os nossos governantes não se prepararam para esse momento. Eles foram tolos, tolice, pensaram em si próprio. Como ontem foi dada uma entrevista, e na entrevista foi dito para o prefeito de Osasco, se eles estavam preparados para essa pandemia. E ele disse, ninguém está preparado. Como Guararema, será que nós estamos preparados para isso? Agora, quais são as iniciativas que os nossos governantes estão tomando? Nós não devemos confiar no homem. Por isso que a palavra de Deus diz, maldito do homem que confia no homem. Confia em si próprio, a Bíblia está dizendo, é tolice. Não confie em você, meu irmão, confie em Deus. Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia e da tribulação. Como o salmista no Salmo 46 diz, 46 versículo de número 10, aquietai-vos o vosso coração. Deus estava falando para Davi, aquietai-vos o vosso coração, porque sabei que eu sou Deus. Não se preparou para enfrentar algo que é inevitável. Isso é tolice. Pensaram só neles, no bem-estar deles. Agora, olha o que a Bíblia diz, que nós devemos estar preparados. Porém, nós sabemos que temos que passar por tempestades, várias áreas da nossa vida. E por isso, meu irmão, temos que estar sempre preparados para o pior. Você já foi surpreendido por uma grande tempestade sem se preparar? Talvez você esteja passando por essa. Pastor, não se preparei financeiramente. A questão não é essa agora. Quem tem mais e quem tem menos. Todos nós iremos passar por essas dificuldades. A tempestade vai chegar tanto para o pobre como para o rico, tanto para o miserável. Agora, como foi dito, os mais fracos vão sofrer mais. Os desprotegidos vão sofrer mais. Vão afundar, talvez por falta de fé, porque abandonaram a Deus, deixaram de acreditar no Deus vivo e acreditar em Baal. É tempo de você retornar para Jesus, meu irmão. É tempo de você colocar a sua família no altar do Senhor. Subir até o altar de Deus agora e pedir para que Deus tenha misericórdia da sua vida e da sua família. Terceiro e último,
Tenha disposição e atitude. Atitude é tudo. E aí, meu amado irmão, aonde eu vou ver essa mensagem de atitude? Sabe onde que eu vou ver? No versículo de número 28 e 29 do texto que nós acabamos de fazer a leitura. O versículo de número 28 e 29, ele diz assim, vou ler novamente para você não esquecer. Pedro lhe respondeu, Senhor, se tu és, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Até esse momento, ele não acreditava que era Jesus. E ele era discípulo, hein? Versículo de número 29, ele diz, e lhe disse, vem, descansa no barco e anda sobre as águas. Pedro foi ao encontro de Jesus. Jesus estava dizendo para ele, Pedro, descansa, né? Olha só, mesmo sabendo que enfrentamos tempestades, ainda que não saibamos quando elas chegarão, não devemos viver a cada dia esperando as tempestades. Talvez você que me ouve nunca viu isso chegar até essa nação. Velhos, jovens e crianças. Pois isto seria necessário? Se Deus falar que é necessário, é necessário. E Ele está dizendo neste momento que é necessário. É necessário que, diante desta pandemia, mudemos os nossos hábitos, o nosso falar, o nosso pensar. Olha o que a palavra de Deus, devemos sim estar sempre preparados para a tempestade da vida. E quando elas chegarem, precisamos então, meus irmãos, que já chegou, precisamos então ter disposição. Precisamos ter atitude para enfrentá-la. Senão você não vai vencer. Não adianta você ficar na cama chorando, no seu quarto escondido. Você precisa ter atitude. Você precisa